Nos textos de hoje, de maneira toda especial, segundo Timóteo, nós queremos usar como tema: Deus nos chama e convida para o servirmos, com uma consciência pura, com uma fé sem fingimento, um espírito de poder, amor e moderação, porque nos feitos de Jesus nós encontramos motivação. Que assim seja. Amém. Pode sentar. Deus nos chama, convida para o servirmos com uma consciência pura. É assim que o apóstolo Paulo começa a sua carta a Timóteo, dizendo que ele serve a Deus, o Deus de seus antepassados, com uma consciência pura. Mas Paulo falando isso, Paulo que, quando ainda usava o nome de Saulo, seu nome hebreu, perseguia cristãos, ajudou a prender cristãos, ajudou a matar cristãos. Ele pode ter uma consciência pura? Pode. Pode, porque Saulo ficou para trás. Agora quem está ali é Paulo. A partir do momento da sua conversão, a partir do momento em que ele cai em lágrimas diante de Deus e pede perdão, arrependido dos seus pecados, não existe mais pecado. E de fato quem está ali é Paulo, que foi chamado para servir a Deus. E ele o faz com gratidão e com uma consciência limpa e pura, porque todos os seus pecados foram pregados na cruz de Jesus. E assim também é comigo, e assim também é contigo. Não importa qual o pecado que você tenha, não importa o que você tenha feito, aquele pecado mais escondido, que você escondeu do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu melhor amigo, Deus conhece. Portanto, se você confessou esse pecado, e se você de fato arrependeu-se desse pecado, você pode ter a certeza que Paulo teve. Você agora está perdoado de todos os pecados. E sirva a Jesus com uma consciência pura. Deus nos chama e convida para o servir com uma fé sem fingimento. Na carta ele elogia o apóstolo seguidor, o pastor Timóteo, dizendo que ele tem uma fé sem fingimento. Essa carta de 2 Timóteo é a última carta que Paulo está escrevendo. Ele sabe que vai morrer, porque agora a prisão em que ele está é diferente. Ele está em Roma. É diferente da prisão que ele teve em Jerusalém, das outras prisões, e ele sabe que dali ele não vai sair mais. Por 2 anos ele esteve numa casinha alugada que o governo havia deixado ele alugar com seu próprio dinheiro, apenas com a escolta policial, mas agora ele está encarcerado. E como ele mesmo diz na carta, sofrendo. Ele sabe de fato que vai morrer, ele fala do seu sofrimento, mas ele fala com fé. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido e em quem eu depositei a minha fé. É nele, em Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. E eu tenho a certeza da salvação, porque a minha fé, Timóteo, é igual a uma fé sem fingimento. Como temos hoje em dia cristãos de mentirinha, cristãos que muitas vezes se fingem de agentes secretos, que não confessam a sua fé, que não mostram a sua identidade cristã no trabalho, no lazer, lá fora onde estão. Na verdade, cristãos que muitas vezes estão dispostos a brigar pela política. Hoje é dia de eleição e como está tendo discussão e briga por causa disso. Estão dispostos a brigar pelo time de futebol, por ideologias, por filosofias, discutem moda, mas quando chega na hora de confessar a sua fé, muitos mudam de assunto. Aliás, eu recebi ontem, vi no Face, uma frase muito interessante, que diz assim: se você fosse preso por seres cristão,
haveria provas suficientes para condená-lo? Pense nisso. Vamos fazer de conta que você vive num país comunista, tipo Coreia do Norte, China, onde o cristianismo é o ópio do povo, onde é crime ser cristão, ou num país desses do Islã, e você fosse preso por causa da sua fé, haveria prova suficiente para condená-lo? Essa pergunta provoca. Essa pergunta mexe com a gente. Hoje em dia a moda é a teologia da prosperidade. As pessoas, grande maioria das pessoas querem ir na igreja com a promessa de que lá vão resolver seus problemas aqui, financeiros, problemas de saúde, e ninguém quer saber da teologia da cruz. Embora Paulo em suas cartas sempre diga: eu não vim fazer outra coisa entre vocês a não ser pregar o crucificado. Hoje em dia temos por aí, além da teologia da prosperidade, uma teologia da glória, o ufanismo. Glória a Deus. São batalhas, são unções. Vamos bater palma para Jesus. Quase não se fala de conversão, de arrependimento. E é por isso que é tão fácil ser cristão. Porque é difícil tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Tenhamos nós também uma fé sem fingimento. E sabe, muitas vezes é preciso que a gente faça a oração que os discípulos fizeram quando Jesus pediu para eles evitarem escândalos e aprenderem a perdoar 7 vezes 7, se for preciso, a mesma pessoa no mesmo dia. E eles dizem: Senhor, então, acrescenta a nós mais fé, aumenta-nos a fé. Ou seja, Senhor, dê-nos amor, dê-nos capacidade de perdoar, dê-nos coragem para vivermos uma fé sem fingimento. Deus nos chama e convida para servir com espírito de poder, amor e moderação. O apóstolo Paulo está preocupado com Timóteo. Ele não sabe até que ponto Timóteo está abalado pela condição de Paulo. E Paulo sabe que Timóteo se espelha nele. O jovem pastor Timóteo havia visitado Paulo na prisão. Havia visto a situação do seu pastor, do seu mestre, do seu professor, daquela pessoa que ele tanto admirava, amava e copiava. E agora? E quantas vezes Timóteo foi desprezado pela sua juventude? Timóteo tinha 20 e poucos anos, Paulo estava com 60 e poucos anos. Paulo, numa carta, escreve: ninguém despreze a tua mocidade, seja firme, te imponha pela fé. Mas agora ele sabe que vai ficar sozinho. Paulo está mandando uma carta de despedida, e como é que será sem Paulo? E ele se sente encarregado da obra. Claro que havia outros pastores que Paulo havia doutrinado, que Paulo havia também feito um seminário para eles, Silas, Tito, o próprio Apolo. Mas Timóteo era o filho amado, era aquele discípulo de confiança, e ele sentia esse peso do cargo. E agora? O que fazer? Quantas e quantas vezes nós que temos uma fé sem fingimento, como Paulo, como Timóteo, também nos sentimos amedrontados. Por quê? Porque nós sabemos que Deus confia em nós. A obra é nossa. Ele diz: vós sereis minhas testemunhas. Nós somos, assim como Timóteo era o amado filho da fé de Paulo, nós somos os amados filhos de Deus. E quantas vezes nós, cristãos sinceros e convictos, também ficamos com medo diante da cobrança, ou diante de resultados que esperamos do nosso testemunho, de um convite que fizemos para um amigo para ir à igreja, e a gente não vê o resultado. E ficamos às vezes com dúvida, com medo, a gente não consegue nem convencer alguém da família, um vizinho, uma pessoa tão próxima na escola, e a gente se sente: o que eu estou fazendo?
por Jesus, que tanto fez e faz para mim. E o diabo sussurra no nosso ouvido, sabe o quê? Tu é fracassado, tu é um fraco, tu está errado, tu está sozinho. E a gente balança, não é assim? E a gente se preocupa, por que não está dando o resultado que eu espero? Isso acontece comigo como pastor, quando eu chego, por exemplo, numa quarta-feira, no estudo bíblico, espero encontrar 20, 30 pessoas, encontro 7 e digo, mas onde é que eu estou errando? Como é que a televisão em casa, ou a cama, ou a internet é mais forte do que o amor por Jesus? E eu não entendo, mas eu balanço também. E às vezes a gente se pergunta, como Jesus perguntou, onde estão os outros 9? Não é assim? A gente é sincero, a gente é cristão. Lembra dos 10 leprosos que foram curados? E voltou só um samaritano. De repente ele deve ter olhado para o lado também e dito, cadê os outros 9? Foi o que Jesus perguntou. Mas sabe, a chave não é a gente olhar para o lado. É a gente olhar para Jesus. E aquele samaritano, o único que voltou, que estava ali sozinho, foi o único que, além de ser curado na doença física, ouviu de Jesus, vai para casa, teus pecados estão perdoados. Sabe, às vezes o resultado é a gente que vai ver. E Jesus não garantiu isso, ele mandou a gente semear, a gente falar. Vocês lembram da história que Jesus contou da semente? Uma parte cai em solo duro, a outra cai em solo rochoso, ela cresce, mas a raiz está na pedra, morre. A outra parte cai no meio dos espinhos, cresce, fica bonito, mas depois os espinhos sufocam. E a outra parte, ela cai em terra boa, produz. Bom, a semente que cai em terra socada é aquele evangelho que você fala para alguém e diz, eu não quero saber de Jesus, não quero saber de igreja, não quero saber nada disso. Terra produtiva é aquela que a pessoa realmente ouve, é convertida pelo Espírito Santo e vai à igreja e se torna um cristão. Mais duas partes são aquelas que caem na pedra e nos espinhos. Tem muita gente que vai na igreja, que ouve aquilo que você fala, que se empolga. Poxa, mas ali tem um grande grupo de coreografia, mas ali tem uma banda bacana, pô, mas ali tem... a pregação foi legal. Olha, eu encontrei um amigo bacana, eu fui por causa do namorado. E acaba não tendo raízes. E pouco tempo depois, a fé seca. Mas tem outras pessoas que vêm, que entram e que durante um tempo estão na igreja, trabalham e estão ali por causa de Jesus. Mas lá fora o tempo todo, aquela coisa de, está perdendo tempo, olha, vamos pescar, olha, nesse horário tem futebol, tem novela, olha, tem um churrasco para ir, tem aniversário, para quem vai na reunião dos jovens, não dá agora, tu tem outro compromisso. E os espinhos começam a sufocar. Tudo luta contra a fé, segundo a carne. Como disse um pensador cristão, todos os espíritos maus do anjo das trevas, eles querem e lutam pela derrota dos filhos da luz. Sabe, o diabo ele fica dizendo, tu está perdendo tempo, é fogo de palha, tu tem que te preocupar mais com o teu emprego, com os teus amigos, tu tem que te preocupar mais com o lazer, tu está... Pô, esse negócio de igreja sempre, de ler Bíblia, de fazer devoção, de ir no estudo bíblico, pô, curte a vida. É o leão que procura o momento certo para te devorar. Todos já ouvimos essa comparação, mas tem uma outra na Bíblia que é até mais contundente. O diabo é chamado de dragão. Não aquele dragão que voa da mitologia, que solta voo, mas existe o dragão. Todos vocês já vêm falando do dragão de Komodo. É um dragão real. Interessante que ele devora qualquer coisa. Seres humanos, búfalos enormes, que tem muito mais força que ele.
que são muito maiores, tem 5 vezes o seu tamanho. E sabe como é que o dragão faz? Ele se aproxima sorrateiramente e procura morder. E mesmo que ele consiga só dar uma arranhadinha, já é. Porque a saliva dele, ele fica babando com a língua, aquilo está cheio de bactéria. Eu estava vendo uma reportagem onde filmaram um búfalo, que só foi arranhado na perna, e o búfalo fugiu. E aí ele vai calmamente seguindo o búfalo. 2 horas de vida. Por causa da quantidade de bactérias e veneno que ele tem na língua. Eu acho que essa é a melhor figura para o diabo. Né? Ele não abocanha de vez. Ele começa dizendo: tu está perdendo tempo. Olha a novela. É mais importante ficar dormindo em casa. Tem churrasco. E aquele veneno vai vindo aqui, vai vindo ali. Você vai caminhando. Você não morre logo. Mas você escuta aqui, escuta ali. Você não tem mais tempo de repente para Deus. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra que Paulo diz a Timóteo, Deus está dizendo a cada um de nós: reavives o dom. Se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, acorda, não te deixa abalar pelo fato de eu estar aqui preso, passando fome, sede, frio e vou morrer. Ei, eu sei que em crido, meu depósito está firme, eu vou ser salvo. Para mim, eu morrer é lucro, cara. Ei, reanime-se, incendeie essa fé que está em ti. E como é que a gente faz isso? Palavra, sacramento, é lendo, é estudando, é ouvindo o que Deus tem a nos dizer. Que nós alimentamos a fé, porque a fé é alimentada por Deus. E Deus nos alimenta na sua palavra, no seu sacramento, que é a água da vida, que é o pão da vida. Queridos irmãos e irmãs, nos feitos de Jesus, nós encontramos motivação. Esse é o último ponto da mensagem. Motivação é motivos para a ação, ou é colocar o motor em ação. Nos feitos de Jesus, olhar para Jesus, confiar em Jesus, ter cada vez mais fé. Aliás, como anda a nossa fé? Vocês prestaram atenção nos textos de hoje? Como eles se encaixam? O Salmo 62, no versículo 1, ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Olhem que definição bonita de fé. Nós temos várias definições de fé, definições poéticas, definições filosóficas, mas olha o que o salmista está dizendo: somente em Deus a minha alma espera quietinha, silenciosa. Eu não preciso ser um grande herói da fé, eu não preciso gritar por lá. Calma, ora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fica silencioso, ele vai resolver aquilo que precisa ser resolvido. Em Abacuque, nós acabamos de ler: o justo viverá pela sua fé. Abacuque está se queixando que ele vê injustiça, que ele vê tudo errado ao lado dele. E Deus diz: calma, Abacuque, ei, faz a tua parte, eu vou resolver. O justo viverá pela fé. Mantenha a fé, o resto é comigo. Em Lucas 17, no texto do Evangelho, os discípulos pedem a Jesus: acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. E Jesus responde no versículo 6: se tiverem fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: arranca-te daqui e vai ao mar. Olha só, os discípulos, eles sabem que eles não têm a capacidade de perdoar 7 vezes a mesma pessoa num dia, quanto mais 70 vezes. Eles dizem: aumenta, acrescenta a nossa fé. E Jesus, ao invés de falar do acréscimo da fé, ele diz: se vocês tiverem fé, vocês estão pedindo mais fé, querem ser heróis na fé? Né? Pergunte se vocês têm fé. Porque se tiver fé igual um grãozinho de mostarda, e a mostarda é menor das sementes, é igual um grão de areia, vocês vão dizer uma amoreira. A amoreira é uma árvore enorme, frondosa, que tem grandes raízes. Vocês vão dizer: essa árvore, para você transplantar por mar, ela vai. Ou seja, não se preocupe em serem heróis da fé.
se preocupem em ter fé, em estarem conectados comigo. A fé é o condutor que nos une a Deus, a fé em Jesus, porque Ele morreu por nós, e é isso que basta. Ter essa certeza, estar com a consciência limpa e uma fé sem fingimento. E aí a gente vai poder dizer, como Paulo diz a Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido. Continue nessa fé que tua avó Lloyd te ensinou, que tua mãe Eunice te ensinou. Continue firme. E se assim for, se eu e você tivermos essa fé, nós também estaremos dispostos a servir em gratidão. Nós também, como diz Jesus no texto do Evangelho, não vamos causar escândalos. Escândalos, essa palavra traduzida quer dizer tropeço para os pequeninos. Aqui Jesus está falando realmente de pequeninos, de crianças. Ele está falando isso. E muitas vezes a palavra escândalo ela é usada para recém-convertidos, também pode. Muitas pessoas dizem: olha, não bebe, não fuma, não usa certo tipo de roupa, não escuta certo tipo de música, porque pode melindrar alguém que não está firme na fé. Também pode ser usado, mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala de pequeninos, de crianças. Toda vez que Jesus fala de escândalo, ele está falando escândalo com crianças. E como nós, muitas vezes, causamos escândalo com as crianças. Muitas pessoas hoje não trazem as crianças ao batismo. Já começa por aí. Querem só apresentar. Jesus nunca mandou apresentar ninguém. Ah, mas Jesus foi apresentado aos 12 anos. Foi. Depois de ser circuncidado, porque era uma lei do Antigo Testamento. Essa lei, ela está lá em Êxodo 13, versículo 12 a 15, Lucas e Levítico 12. E ali diz o seguinte: quando você tiver seu filho primogênito, o mais velho, é só esse que tem que se apresentar. Você leva ele no templo e leva 2 pombinhos para trocar, porque o filho mais velho é meu. Eu não exigi de vocês, quando eu livrei vocês lá do Egito, eu peguei só o filho mais velho do faraó e dos egípcios. O de vocês eu livrei pelo sangue do cordeiro. Então, em troca desse filho mais velho de cada um de vocês, vocês vão trazer 2 pombinhos. Essa era a apresentação que eles faziam, ou seja, uma lei do Antigo Testamento. E Jesus ainda estava preso a essa lei, porque foi circuncidado. Hoje, tiraram a circuncisão, que foi substituída pelo batismo, mas querem continuar com a apresentação. Mas não leva os pombinhos. Quer dizer, está tudo errado. É só ler um pouquinho mais a Bíblia que você vai ver o que está lá. Então tragam as crianças para o batismo. Jesus diz: não repreenda essas crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. O batismo é para todas as nações. Já começa por aí. E isso é um escândalo, não trazer as crianças a Jesus. E outros escândalos que nós causamos com as crianças é quando nós, como pai e mãe, em casa, brigamos, nos xingamos, nos ofendemos, marido e mulher, quando nós somos infiéis, quando nós não agimos como se espera que um cristão age, e a criança fica pensando: puxa, meu pai, minha mãe o tempo todo estão brigando, discutindo, são trapaceiros, mentirosos, falsos. O tempo todo quando alguém liga diz: ei, manda dizer que eu não estou. E é domingo, está lá sentadinho no culto, vai na Santa Ceia como se estivesse tudo bem. Na cabeça da criança isso funciona bem? Será que a gente às vezes não provoca escândalo com os nossos filhos também? Que a advertência de Jesus é séria, ele diz: ai daqueles. E esse ai é juízo, é condenação. Mas olha, seria melhor antes de afastar uma criancinha dessas, por quem eu dei a vida, seria melhor você amarrar uma pedra enorme, daquelas que movem um moinho, amarrar no pescoço, você jogar no fundo do mar, porque lá não vai mais atrapalhar ninguém. Queridos irmãos, eu acho que a gente também tem que orar como os discípulos: Senhor, acrescenta a nós fé. Queridos irmãos, está aí a palavra da vida, a água da vida, o pão da vida. Precisamos de mais fé? Nos alimentemos dela, para não servirmos de exemplo de tropeço, nem de escândalo a ninguém.
Assim, nós também não vamos ter dificuldade de viver o perdão. E perdão não implica em contabilidade, mas em fazer como Deus faz conosco, perdoar sempre de novo. Fomos salvos e chamados, não segundo méritos ou obras, mas pela graça e misericórdia de Deus, que nos dá a paz. E assim que Paulo começa a sua carta, lá no versículo 2, Timóteo, graça, misericórdia e paz. Graça, perdão, misericórdia, cordis, em latim é coração, ou seja, o amor de Deus no coração. Com perdão, o amor de Deus no coração, você vai ter paz. É só isso que você precisa. É só isso que nós precisamos. Por quê? Jesus veio destruir a morte, trouxe luz, vida, imortalidade perante o Evangelho. Mantenha-se firme nessa doutrina. É assim que Paulo termina sua carta, ou seja, não se desvie dessa fé cristã. Que você, Timóteo, que você, Gilberto, cada um de vocês, possam dizer, como eu digo, estou certo que Deus é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Que essa seja também a nossa declaração de fé. Nesses tempos maus, nesses tempos difíceis, e se tivermos essa fé, os sussurros do dragão não nos atingirão. Que assim seja comigo, contigo também. Amém.